que eu quero chamar a atenção? Isso está desde o início da igreja. Essa verdade de fé sendo comemorada, sendo vivida, sendo proclamada. Depois, ao longo da história, foi se estruturando tudo para que se chegasse no dogma. Era uma coisa já vivida por todos? Já. A igreja comemorava? Comemorava. A igreja já tinha festas em honra da Imaculada Conceição? Tinha. A imagem de Aparecida é uma imagem de quem? Da Imaculada Conceição. Quando apareceu a imagem no Rio Paraíba? 1717. Então, a devoção à Imaculada Conceição já existia. Faltava a declaração, a proclamação do dogma. Só que aí o mundo inteiro girou ao redor desse dogma para que ele fosse proclamado. Não como petição. Houveram muitas petições, muitas. Mas principalmente a participação. Todos os outros dogmas da igreja foram proclamados, até então, eram proclamados no contexto de um concílio. Então, vocês vão lembrar lá do primeiro encontro nosso, eu expliquei que o concílio é aquela reunião dos bispos do mundo inteiro. Sempre um dogma é proclamado dentro de um concílio. Nessa ocasião, era a primeira vez que um papa estava disposto a proclamar um dogma sozinho, sem o concílio com ele, sem o contexto do concílio. Não significa que ele ia da cabeça dele, pelo contrário. Mas não ia ser dentro de um concílio. Isso gerou bastante estranheza. Bastante estranheza. Até então, todo mundo era acostumado só num concílio proclamar um dogma. O Papa vai proclamar sozinho? Claro, vai proclamar sozinho. Autoridade para isso ele tem. Só que é unido com todos os bispos, com toda a igreja. Como foi principalmente essa união? Consulta. O Papa consultou todo mundo que ele podia consultar. Ele mandou consultas sobre a oportunidade da proclamação do dogma da Imaculada. Ele mandou para todos os cardeais, todos os bispos, todos os monsenhores, todos os reitores de faculdade, de universidade católica, todos os superiores gerais de ordens, muitas ordens do mundo inteiro, todos os abades. Ele mandou para os especialistas, ele mandou para os teólogos, mandou para os mariólogos, mandou para muita gente. Foram anos de trabalho até chegar no ponto de ver que o dogma estava claro. Era algo claro, visível, evidente. E todas as dificuldades tinham sido sanadas. Depois de todo esse trabalho, então o Papa decidiu, marcou a data. 8 de dezembro daquele ano, de 1854, seria então a proclamação do dogma. Foi no Vaticano, na Basílica de São Pedro. A Basílica estava abarrotada, a Praça de São Pedro abarrotada, as ruas ao redor do Vaticano tomadas de gente. Vieram pessoas do mundo inteiro para a proclamação do dogma. Isso porque existia uma expectativa muito grande dessa proclamação desse dogma. Existem, para dar um exemplo simples, principalmente a Espanha, a Península Ibérica, Espanha e Portugal foram os dois reinos que mais se dedicaram à proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Junto deles, por causa de toda a influência, é o Brasil. O Brasil também se dedicou muito à declaração do dogma da Imaculada. O rei de Portugal, Dom João IV, anos antes da proclamação do dogma, fez um juramento de que, se necessário fosse, derramaria o sangue, ele e toda a casa real, para defender o dogma da Imaculada Conceição até o fim. A própria Espanha, a Espanha tem não só a Espanha, mas os países hispânicos, do qual no momento da declaração fazia parte também o Brasil. A Espanha e os países hispânicos possuem o chamado privilégio da Imaculada, que é a utilização da casula azul, paramentos de cor azul, que não fazem parte do rol das cores litúrgicas. Na verdade, você nunca viu, por exemplo, o Papa de azul. E não vai ver também não, provavelmente por enquanto. Eu rezo o dia que o Papa declara para todo mundo, gente, pode usar mesmo. Mas enquanto isso não chega, nós vamos ver o Papa.
Mas os países hispânicos, Brasil contado junto, possuíam o privilégio do azul. E isso foi o quê? Foi um presente da Santa Sé a esses países, por causa de toda a defesa que a Espanha e Portugal fizeram do dogma da Imaculada. Todo esse esforço deu força justamente para que o Papa pudesse proclamar o dogma. E isso foi o que ele fez. E conta-se justamente, um cardeal que relata, faz a crônica desse dia. E aí o Papa, Pio IX, chegou à Basílica, entrou, sentou-se na cátedra, sentou-se no trono de São Pedro, e ali ele declarou o dogma da Imaculada Conceição. Conta esse cardeal que no momento que o Papa foi declarar o dogma, o Papa mesmo confidenciou a ele que estava tremendo. E não era o seu costume, porque ele estava tremendo de emoção ao declarar aquele dogma. E que na hora que ele começou a declarar com as palavras da definição, um raio de luz atravessou a janela central da Basílica de São Pedro e foi até o Papa. E iluminou o Papa naquele momento, enquanto ele lia a declaração a proclamação do dogma. E a proclamação do dogma, em português, diria o seguinte: depois de oferecer sem interrupção a Deus Pai, por meio de seu Filho, com humildade e penitência, nossas orações privadas e as súplicas da Igreja, para que se dignasse dirigir e fortalecer nossa mente com a virtude do Espírito Santo, implorado o auxílio de toda a corte celestial e invocado com gemidos o Espírito Paráclito e inspirado por ele mesmo, para a honra da santa e indivídua Trindade, para a glória e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para a exaltação da fé católica e aumento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa própria, declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por graça e privilégio singular de Deus Onipotente, em atenção aos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha da culpa original. Foi revelada por Deus e, portanto, deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis. Então, o documento é muito maior do que isso, claro. Mas a parte da definição é esta, em que o Papa declara. Quando termina a declaração do dogma, termina toda aquela cerimônia solene, o Papa se retira e volta para a capela, onde ele vai se desparamentar, vai tirar os seus ornamentos. E aí uma coisa interessante. Lá, na capela, esperando o Papa com um presente para lhe oferecer, estão os superiores das ordens franciscanas, que estão lá aguardando o Papa, e eles vão até lá justamente nesse dia para agradecer ao Santo Padre finalmente, por ter acolhido a opinião de Duns Scoto, que era franciscano. Então, a família franciscana agradece ao Santo Padre por ter escutado o irmão que, com muita dificuldade, e realmente ele foi muito perseguido na época por causa disso, com muita dificuldade defendeu aquilo que naquele momento estava sendo declarado verdade de fé, que Nossa Senhora é concebida sem a mancha do pecado original. Bom, brevemente, apenas alguma fundamentação bíblica, escriturística, para o dogma da Imaculada. Primeiro, o mais importante, juntamente com o Evangelho, claro, mas o mais importante é o livro de Gênesis, o chamado Proto-Evangelho. Gênesis 3:15. O que é o Proto-Evangelho? É esse trecho do livro de Gênesis. Proto-Evangelho significa aquele que antecede o Evangelho. Porque a tradição da igreja vai enxergar ali todo o conteúdo do que o Evangelho destrincha, do que o Evangelho explana. O mistério de Cristo, a redenção. O que contém esse texto?
as palavras de Deus à serpente. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Você poderá morder o seu calcanhar, mas esta, a descendência, pisará a tua cabeça. Aqui está o fundamento, primeiro, da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Porque Deus coloca uma inimizade absoluta entre a mulher e a serpente. A descendência da mulher começa em Maria e a serpente, que é o diabo e Satanás. Então não há comunhão, não há proximidade, não há absolutamente nada entre a descendência da mulher e a serpente. Portanto, não há união, não há pecado. A serpente não toca a descendência da mulher. A serpente não chega à descendência da mulher. A descendência de que aqui se fala, justamente, é a descendência que pisa a cabeça da serpente, é Cristo. Cristo, por primeiro, pisa a cabeça da serpente. Claro, ele é o Redentor, mas participa dessa redenção Maria. A Virgem Maria participa dessa redenção de uma forma única, como nenhum outro ser humano. E isso, primeiramente, porque ela é imaculada. Porque justamente ela nunca recebeu o pecado original em si. Nunca teve nada com o diabo. Nunca teve nada com o demônio. Completamente isenta de qualquer proximidade, amizade com o diabo. Na tradição da igreja, na festa da Imaculada Conceição, se eu não me engano, eu falei sobre isso, mas a tradição da igreja traz uma imagem bonita também sobre isso, que chama a Virgem Maria de Aurora, Aurora da Salvação. Por que ela é chamada assim? O que é a aurora? A aurora não é o amanhecer. O amanhecer é quando o sol aparece. Aí amanheceu. A aurora é quando o sol ainda não apareceu no horizonte, mas a sua luz já. Então já está claro. Nós já vemos a luz do sol, mas ele ainda não se faz ver. De forma semelhante é Maria. Ela é a aurora da salvação. A salvação, que é Cristo, não apareceu ainda, mas ela, concebida imaculada, já é a luz do sol que resplandece sobre a humanidade pecadora. Ela, privada de toda a mancha de pecado original, ela, toda pura e toda santa, resplandece no meio da humanidade como essa luz do sol que ilumina amanhã, o início da manhã da redenção. Depois, o segundo texto fundamental para o dogma da Imaculada é o anúncio do anjo à Virgem Maria, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Primeiramente, o início, quando o anjo, aproximando-se de Maria, a saúda. Alegra-te, que essa é a tradução mais correta da expressão. A expressão em grego, que aparece no Evangelho, é chaire. Chaire não é ave, não é uma saudação qualquer, não é boa tarde. Chaire é alegra-te. Fica contente, fica feliz. Fica feliz, cheia de graça. Hecharitomene significa cheia de graça. Expressão que, como nós já vimos, não aparece em absolutamente nenhum outro lugar de toda a Sagrada Escritura. É apenas de Maria. Cheia de graça, justamente porque ela é toda dominada pela graça. Toda cheia de graça. Esse cheia de graça, esse hecharitomene, não significa alguém agraciada. Toda ela tomada pela graça. Toda ela preenchida pela graça. A graça é de Deus. O Senhor é contigo. Termina então a saudação do anjo. Eu porei inimizade entre ti e a mulher. O Senhor é contigo. Aquilo que é ausente em Maria em relação à serpente é absolutamente presente em Maria em relação a Deus. A inimizade que Maria tem com a serpente, ela tem toda a amizade, toda a proximidade, toda a intimidade justamente com Deus. Bom, brevemente também, mas apenas para pontuar,
Em virtude da graça que Maria recebe aqui, pela misericórdia de Deus, em vista do sacrifício de Cristo para a nossa redenção, em vista da sua maternidade divina também, claro, né? Maria fica livre da chamada fomes peccati, fome do pecado. O que seria a fome do pecado? Basicamente, se nós quiséssemos trazer para a nossa linguagem de hoje, seria essa inclinação para o mal, para pecar. Aquilo que nós, com Santo Agostinho, chamaríamos talvez de concupiscência. Quando nós pensamos na concupiscência, estamos pensando nisso. A concupiscência é mais do que isso, é outra coisa também. Mas aqui a fome do pecado significa essa atração, essa inclinação a fazer o mal. O mal, de alguma forma, atrair. O mal, de alguma forma, seduzir. Mesmo que eu não queira, mas me sinto seduzido, de alguma forma, pelo mal. A Virgem Maria está isenta, em virtude do fato de nunca ter sido tocada pelo pecado, pelo mal. A Virgem Maria está isenta também dessa inclinação, dessa fome do pecado. Consequentemente, nós podemos tirar, essa conclusão, também isenta de todo pecado pessoal. Também o dogma prevê, está inscrito na realidade do dogma, que Nossa Senhora também está isenta de todo pecado pessoal. Então ela é toda pura e toda santa, porque nela apenas há espaço para a graça de Deus. Não há espaço para mais nada que não seja justamente a graça de Deus. Muito bem. Passado este dogma, vamos para o último dogma, brevemente também. Um dogma talvez mais simples, poderíamos dizer assim. O próprio caminho dele também foi simples. Que é o dogma da Assunção da Virgem Maria. A Assunção da Virgem Maria. Em primeiro lugar, esse dogma, ele sempre esteve presente na vida da igreja, desde os primórdios. Nós temos já no século IV, Santo Efrem, que já fala que o corpo de Maria não foi submetido à corrupção do túmulo, ele não se deteriorou no túmulo. E depois, particularmente, nós vamos ter Santo Epifânio, que é o primeiro dos padres, o primeiro dos autores antigos da igreja, que vai afirmar explicitamente que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Não apenas seu corpo foi preservado, não apenas o corpo está lá intacto em algum lugar. O corpo dela não está sobre essa terra. A Virgem Maria foi assunta no seu corpo e na sua alma à glória de Deus. Está com Deus no céu. A liturgia também, de forma particular, vai celebrar a Assunção da Virgem Maria, de forma que, principalmente no Oriente, nós temos a festa da chamada Dormição de Maria. E em alguns lugares vai ser chamada também de trânsitos, ou seja, a passagem. Nossa Senhora morreu. Como? Morreu dormindo. Não se fala da morte de Maria, porque dá a sensação de que é algo doloroso, é algo grave. E justamente a ideia é passar a realidade. Ela simplesmente passou desta vida. Então, a dormição, Deus a teria feito dormir. E quando desperta, já está na glória de Deus em corpo e alma. Não apenas a alma de Maria, mas sim também o seu corpo. Esse é o sentido do dogma. Não é apenas que Nossa Senhora está no céu. Nossa Senhora está no céu, é óbvio. Mas ela está no céu em corpo e alma. Bom, já pulando para a definição do dogma, nós temos a definição em 1950 do dogma da Assunção da Virgem Maria por parte do Papa Pio XII. Assim como foi a Imaculada Conceição, também a Assunção da Virgem. Não houve um concílio no qual foi trabalhado esse assunto e chegou-se à definição. O Papa seguiu o mesmo caminho de Pio IX. Então,
uma consulta enorme, e, bom, já muitas petições do mundo inteiro, mas aí uma consulta enorme foi feita no mundo católico inteiro para que se chegasse, então, num consenso, se fechasse todas as lacunas e tudo ficasse muito claro sobre essa doutrina, ou seja, que não houvessem dúvidas de que é doutrina católica divinamente revelada. Então, em 1950, no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII proclama o dogma da Assunção da Virgem Maria com a bula Munificentissimus Deus. O texto, fundamentalmente, a parte central da definição diz: nós pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Ponto. Portanto, o que está contido neste dogma? Aí a definição é muito importante, sempre, né? Mas vamos partir dela para nós entendermos um pouco melhor da doutrina. O Papa define que a pessoa de Maria, que aqui é chamada a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, a pessoa de Maria viveu isso, essa assunção à glória dos céus. Então, a pessoa, já fica claro, pessoa com a sua identidade, com o seu corpo, com a sua alma, com a sua mente, com a sua inteligência. Então, não é uma figura de linguagem, não é o corpo num lugar e a alma no outro, não é a alma lá, mas o corpo fica. A Virgem Maria, aquela pessoa foi assunta à glória de Deus. Depois, diz que terminado o curso de sua vida terrestre. O que isso significa? Que o Papa não define se a Virgem Maria morreu ou não. Diz que terminado o curso de sua vida. Ou seja, quando Deus desejou que terminasse a vida terrestre de Maria, ela foi assunta. Agora, e essa pergunta que tinha, e eu diria muito sabiamente, o Papa deixa em aberto, porque esse ponto não tinha consenso. Esse ponto especificamente, em tudo que precedeu a definição, não havia consenso. Até hoje existem, né, as duas correntes, chamadas de mortalistas e imortalistas. Os mortalistas defendem que Nossa Senhora morreu. E depois, já morta, então a sua alma sobe ao céu e o corpo depois é levado pelos anjos, então lá no céu, o corpo e a alma são unidos novamente diante de Deus. E lá está ela assunta, em corpo e alma. Os imortalistas acreditam mais nessa ideia da dormição, mas entendida de uma forma mais ocidental do que oriental, porque entendem justamente que Nossa Senhora dorme e desperta na eternidade. Então é um trânsito, é apenas um deixar dessa terra e ser elevada à glória dos céus. Qual dos dois está certo? Não sabemos. Ainda não temos uma resposta. O magistério ainda não se pronunciou sobre esse ponto. Então, essa parte da vida da Virgem Maria, a conclusão de sua vida, ainda é uma pergunta a ser feita, um assunto a ser resolvido. Então, façam suas apostas. Depois vocês vão discutindo aí o que você acha, morreu, não morreu, como é que foi, como é que não foi, né? É interessante, chama especulação. Ainda nos é permitida a especulação sobre esse assunto. Para não deixar, né, no vácuo assim. Então, basicamente, as duas correntes. Onde que está, talvez, ali o fundamento das duas ideias? A primeira, que Nossa Senhora teria morrido. Por que os que acreditam na morte da Virgem Maria pensam assim? Principalmente pelo fato de que, segundo eles, não faria sentido que o Filho de Deus, vindo dessa terra, morresse e a Virgem Maria, sua companheira, e só a companheira, que ela não morresse. Então seria uma coisa muito mais de um privilégio ela não morrer. Não algo dentro da salvação, não algo dentro da redenção, porque isso já foi feito. Então,
não faria sentido ela não morrer, uma vez que Cristo morreu. Cristo viveu a morte, então também ela viveria e não tem nenhum problema sobre isso. Os imortalistas pensam de outra forma. Eles acreditam que não faria sentido ela morrer, porque, em primeiríssimo lugar, a Virgem Maria, toda ela é a plenitude da redenção. Toda a redenção está nela de forma plena e perfeita. A Virgem Maria não morrendo, não passando pela morte, mas já vivendo na Páscoa do Redentor, já tendo recebido o fruto da redenção, nada mais é então do que uma manifestação da perfeição da obra de Deus. Então ela não morrendo, mas simplesmente passando e sendo assunta à glória dos céus, é a imagem daquilo que nós somos chamados a ser, uma vez que fomos redimidos pelo Cristo. Dessa segunda, eles se apoiam também, muitos se apoiam também numa interpretação de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso diz que Nossa Senhora não morreu fisicamente no final de sua vida, porque ela já havia morrido misticamente com Cristo na cruz. E ele se baseia nisso fundamentalmente na lança. Porque Simeão, a profecia de Simeão, quando Nossa Senhora leva o menino Jesus no templo, a profecia de Simeão é: uma espada de dor atravessará a tua alma. Diz o profeta, né, o ancião, a Virgem Maria. Na cruz, uma lança atravessou o Cristo, mas ele já estava morto. A lança ao Cristo não inflige nada. Ela abre a fonte redentora, que é o lado aberto de Cristo, sangue e água. Mas não inflige nada a ele. Então, onde está a dor que a lança deveria causar? Na alma de Maria. Então, atravessada por uma lança, Maria teria morrido misticamente no Calvário. Então, não necessitaria morrer fisicamente no final de sua vida. São possibilidades, todas possibilidades. A Igreja ainda não definiu para nós qual delas é a certa. Bom, basicamente, o significado do dogma da Assunção da Virgem Maria é principalmente destinado a ser, para nós cristãos, para nós discípulos de Jesus, em primeiro lugar, exemplo, em segundo lugar, esperança. É exemplo porque mostra o destino daquele que segue a Cristo, que é perfeitamente unido ao mistério do Cristo Redentor. Segundo, é esperança, porque o mesmo destino que teve a Virgem Maria espera cada cristão, redimido pelo mesmo Cristo, pelo mesmo sacrifício. Então, nós somos destinados ao mesmo caminho, e isso se formos fiéis a Ele por toda a nossa vida, claro. Muito bem. Eu acho que aqui nós podemos encerrar. A parte mais importante é aquilo que nós já vimos, as duas opiniões, já passamos por elas. Bem, uma última palavra só para a gente poder terminar, justamente a consequência da Assunção da Virgem Maria e ela estando na glória de Deus como está, então em corpo e alma, já plenamente participante da Páscoa do Redentor. A Virgem Maria também é rainha. Então também a Igreja a proclama rainha, coroada por Deus na glória dos céus, rainha de todos os redimidos, de toda a criação, de todo o reino de Deus. Portanto, a realeza de Maria também é decorrente da Assunção de Nossa Senhora. Mas não somente, decorrente de todos os dogmas que vimos, mas que Nossa Senhora está junto de Deus, não apenas como mais uma serva, mais uma redimida no paraíso, mas ela se encontra diante de Deus como rainha coroada de glória junto dele na eternidade. Muito bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então nós nos vemos na próxima semana, na sexta-feira que vem, se Deus quiser, para continuarmos a nossa reflexão. Bom descanso.